Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Bom, então, dando continuidade à nossa aula, vou falar um pouquinho a respeito das atividades, né, que eu deixei para vocês fazerem. Eu vou postar para vocês aí as fotos, né, das atividades com as respostas. Lembrando a vocês, gente, que, como eu sempre falo na sala de aula, vocês vão ler a resposta da apostila, né, que eu vou postar para vocês. Olhem a resposta e vocês comparem com a resposta que vocês colocaram. As respostas, elas não têm que estar exatamente iguais, né? Mas se elas estiverem colocadas de uma forma diferente, mas vocês verem que está correto, podem deixar, ok? Então, vamos lá? Pessoal, então dando continuidade aí, né, às atividades da próxima semana, aqui no 7º ano, nós ainda faltamos terminar o capítulo 7, que tem como título protozoários, algas e fungos. Então, o que eu vou fazer? Não tem como eu explicar tudo para vocês. Vou falar um pouquinho também sobre cada um, né, os protozoários, as algas e os fungos. Vou falar um pouquinho e depois, no final também, eu vou pedir as atividades para vocês, falar as páginas, né, que vocês irão realizar as atividades. Bom, então, protozoários, gente. Protozoários são grupos de seres vivos, né, que pertencem a um reino, que é o reino protista. Então, no reino protista, nós vamos ter os protozoários e as algas, tá? Então, falando então um pouquinho agora dos protozoários. Eles são seres unicelulares. O que é isso? São constituídos de apenas uma única célula. Eles são todos eucariontes. O que é isso? Todos os seres têm a célula, né, o material genético delimitado por uma membrana, né? Todos os protozoários são heterotróficos. O que é isso? Eles não realizam fotossíntese. Como que os protozoários são divididos? Eles são divididos em 4 grupos principais, de acordo com as estruturas que eles têm de locomoção. Então, o primeiro aí, ó, por exemplo, quando o protozoário tem flagelo, que é uma estrutura única e geralmente mais comprida, eles chamam de flagelados. Quando o protozoário tem várias estruturas pequenininhas ao seu redor e que são muitas, eles chamam de ciliados. Quando os protozoários têm estruturas de locomoção que eles chamam de falsos pés, como é o caso da ameba, eles chamam de rizópodes. Quando o protozoário não tem estrutura de locomoção, não tem nenhuma dessas que eu falei, eles são chamados de esporozoários. Bom, muitos desses protozoários podem causar doenças nos seres humanos, né? Como a malária, a leishmaniose, a doença de Chagas, são algumas delas. Mas tem tudo aí no capítulo 7, onde vocês vão poder ler, né? E tirar algumas dúvidas de vocês. E falando um pouquinho agora das algas. As algas antigamente, né? Existia aquela dúvida onde que se encaixariam, né? Então, né? Elas se encaixam mais recentemente nesse reino, que é o reino protista, né? E vou falar um pouquinho a respeito delas. Algumas algas são unicelulares, já temos algas também que podem ser pluricelulares, formadas de mais de uma célula, né? As algas também, todas são seres eucariontes. Uma coisa importante, gente, a alga já realiza fotossíntese. Então, portanto, todas as algas são autotróficas, porque elas realizam fotossíntese, portanto, elas produzem o próprio alimento delas, certo? Utilidades que elas têm.
muitas, né? Claro que elas têm muitas utilidades. Algumas utilizadas, né, na alimentação, algumas utilizadas em medicamentos, algumas utilizadas como produtos abrasivos, por exemplo, em pasta de dente. E elas todas, né, como são seres autotróficos, liberam grande quantidade de oxigênio para o nosso planeta, certo? Bom, então dentro desse capítulo, eles também colocaram os fungos. Então os fungos já fazem parte de outro reino, que é o reino fungi. Vou falar um pouquinho a respeito deles, né? Então os fungos, alguns podem ser unicelulares, outros podem ser pluricelulares, né? Todos também são eucariontes, mas nenhum deles realiza fotossíntese. Então todos eles são seres, né, heterotróficos, né? Também tem uma variedade enorme desses fungos, né? Quais as utilidades que eles têm para nós? Eles podem ser utilizados aí na alimentação, como os cogumelos que a gente chama de champignon, né? Eles podem ser usados como medicamentos, como é o caso da penicilina, que é um tipo de antibiótico, né? Eles podem ser causadores de doenças, como as micoses. Então, os fungos também, nós temos fungos aí decompositores que ajudam na reciclagem da matéria orgânica morta. Então, são várias utilidades que os fungos têm no nosso dia a dia. Vou estar passando para vocês um videozinho agora para complementar a nossa aula, tá? Assistam com atenção. Vamos lá? Falaremos sobre o reino protista. Os representantes do reino protista são as algas e os protozoários. Eles são bem diferentes, mas todos eles são eucariontes e não formam tecidos. Mas não estou falando de tecido que faz roupa, e sim tecidos que formam o corpo dos seres vivos e que são formados por células. Os protozoários são unicelulares e heterótrofos. Eles podem ser encontrados na água, no solo ou ambientes úmidos, ou no interior do intestino de vários animais, seja parasitando ou ajudando na digestão. Os protozoários parasitas causam doenças em seus hospedeiros. Alguns exemplos de doenças causadas por protozoários são malária, leishmaniose e a toxoplasmose. Os protozoários são classificados quanto ao tipo de locomoção. Os ciliados possuem cílios que ajudam na sua locomoção. Os cílios ficam batendo ao redor da membrana plasmática e também ajudam na captura de partículas de alimento. Os protozoários flagelados locomovem-se por um filamento chamado flagelo. E outros protozoários, como a ameba, usam pseudópodes para locomoção e captura de alimento. Os pseudópodes, ou também chamados falsos pés, são expansões do citoplasma. Alguns protozoários parasitas não têm estrutura de locomoção, sendo transportados pelo sangue de seu hospedeiro. No reino protista, além dos protozoários, tem também as algas. Antigamente, elas eram colocadas no reino das plantas. As algas são encontradas na água, salgada ou doce, e em solos úmidos. Elas são eucariontes, fotossintetizadores, fazem fotossíntese, e podem ser unicelulares e outras são pluricelulares. Elas possuem pigmentos de várias cores e são classificadas em algas verdes ou clorofícias, algas vermelhas ou rodofícias, algas pardas ou marrons, diatomáceas e os dinoflagelados. Esses últimos são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, que causa uma cor vermelha na água do mar, devido a toxinas liberadas pelas algas dinoflagelados. Essas toxinas matam os peixes e outros animais do local. Mas as algas são muito importantes. Primeiro, são a base das cadeias alimentares aquáticas. Segundo, produzem a maior parte do gás oxigênio do ar. E terceiro, elas são utilizadas na alimentação humana também.
e na produção de vários produtos, como creme dental, sorvete e até medicamentos. Ficamos por aqui, até a próxima! Bom, pessoal, estou deixando as tarefas para vocês, além de vocês lerem todo o capítulo, assistirem o vídeo, né? Pesquisarem aí o que vocês acharem necessário. Vocês farão as atividades da apostila da página 106 à página 114. Bons estudos para vocês. Beijos!